À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco. Nesta quinta-feira, o tema Uma exposição ao português do Brasil, consequências na linguagem da criança. O meu marco de hoje a contar com a participação especial para abordar este tema Cátia Luís e da Inês Monteiro. São terapeutas da fala do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar do município do Marco de Canaveses, e este Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar faz parte da estratégia Sucesso Escolar, que constitui um programa concertado e intencionalizado de intervenção conselhia, congregando esforços e recursos e definindo prioridades que se integram nas políticas e compromissos nacionais, regionais e locais. Deste projeto faz parte uma equipa multidisciplinar constituída por diferentes técnicos, entre os quais 3 técnicas de terapia da fala. A exposição do português do Brasil tem consequências na linguagem da criança, e é isto que eu gostaria por começar por perguntar à doutora Inês. Bom dia. Bom dia. Realmente esta exposição que cada vez se torna mais visível nas nossas crianças tem consequências, e como nós iremos abordar mais à frente, que se relacionam com o vocabulário, com as expressões típicas que são usadas, na construção de frases, em alterações ao nível da fonologia, ou seja, alterações na produção dos sons. Mas nós à frente iremos especificar mais pormenorizadamente. Muito bem. Doutora Cátia, o português do Brasil e o português europeu, concretamente o nosso de Portugal, são línguas parecidas, mas diferentes. Bom dia. Na realidade, não são propriamente línguas diferentes, são variantes de uma mesma língua, que utilizam regras diferentes e palavras diferentes, mas tal como existe o português africano, que é falado em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e também em Timor-Leste, a língua portuguesa, no fundo aqui, é falada por mais de 250 milhões de pessoas em várias partes do mundo, e estas pessoas têm culturas muito diferentes, o que leva, naturalmente, a que a língua sofra variações de acordo com o local geográfico onde está a ser enquadrada, não é? Enquadrada, exatamente. E quais são as principais diferenças entre o português europeu e o português do Brasil? Então, as principais diferenças relacionam-se não só com o vocabulário em si, mas também ao nível da sintase e da fonética, normalmente o tão designado sotaque. E a diferença na pronúncia ou no sotaque é a que mais se evidencia quando comparamos as duas variantes. Então, os brasileiros possuem um ritmo de fala mais lento, no qual tanto as vogais átonas como as vogais tónicas são claramente pronunciadas. E aqui nós falamos das vogais que mais se ouvem e as que menos se ouvem, por assim dizer. A que mais carregamos nas palavras e as que menos carregamos. Em Portugal, por outro lado, elimina-se frequentemente as vogais átonas, pronunciando apenas as vogais tónicas. No português do Brasil, costuma-se substituir o som L pela vogal U. Por exemplo, na palavra papel, no Brasil diz papel, deixando o U claramente bem marcado. Já em Portugal, a letra L seria de destaque e pronuncia-se a palavra papel, ou seja, dando ênfase ao L. Algumas construções sintáticas comuns no Brasil não costumam ser utilizadas em Portugal, tais como, em vez de dá-me água ou senta-te para jantar, no Brasil usa-se o pronome antes do verbo. Então fica assim, me dá água ou se sente para jantar. No Brasil também é muito utilizado o gerúndio, ao contrário do que acontece em Portugal, assim como a utilização da preposição em vez da preposição a. Perguntava também à doutora Cátia, mas que tipo de problemas podem então advir dessa exposição constante? Desde logo, a forma como articulamos as palavras, como a Inês acabou de referir, não é? Esta questão do L e da alternância aqui dos pronomes a seguir aos verbos, o dá-me ou me dá. Depois também a alteração de ordem nas palavras da frase, lá está o dá-me, o me dá, ou outras construções frásicas que têm ordens diferentes no português de Portugal e no português do Brasil, a utilização de vocabulário ou expressões que não têm o mesmo sentido no português europeu
Europeu e no português do Brasil, e temos vários exemplos de palavras que têm significados diferentes. Ou que eles utilizam que nós aqui não conhecemos. Por exemplo, o açougue, que é o talho, ou outras palavras. A água sanitária, que é a lexívia, por exemplo. Coisas diferentes, mas que fazem alguma diferença também. Exatamente. E isto acaba por, indo de encontro à sua pergunta de quais é que são os problemas, acaba por promover aqui uma falta de identidade cultural, não é? As vivências típicas da cultura portuguesa, mas a linguagem típica da cultura brasileira gera aqui um conflito, no fundo, nas crianças, porque se as crianças nunca saíram de Portugal ou nunca viveram no Brasil, começarem a utilizar estas palavras, soa assim um bocadinho estranho, confuso, não é? Para quem as ouve. E depois também pode acontecer de terem dificuldade de ser compreendidas por parte das outras crianças que não estão tão expostas ao português do Brasil e que depois também não compreendem aquilo que aqueles que estão expostos dizem, não é? Porque se nós dissermos a uma criança que nunca ouviu falar português do Brasil, pimbolim, ele não vai saber que é uma traquilha, não é? Exatamente. Pronto. Será por aí. Será por aí. Mas também, por exemplo, há alguns anos que as famílias portuguesas se sentam confortavelmente no sofá para assistir às novelas da Globo ou da Record, dos canais brasileiros. E, concretamente, o português do Brasil, o que é que mudou aqui, quando falamos um bocadinho aqui neste contexto? Muda a quantidade de estímulos a que as crianças estão expostas. Porque se antigamente nós assistíamos a essas telenovelas e elas até poderiam na programação ter a duração de 1 hora, na prática ela era à volta de 30 minutos, com os intervalos publicitários e tudo mais, e estes intervalos publicitários já eram em português europeu, ou seja, as crianças tinham ali um bocadinho de exposição ao português do Brasil e depois tinham muito mais tempo de exposição àquilo que é o português europeu. Além disso, a visualização destas novelas também era sempre feita em conjunto com a família e havia espaço para conversar, para discutir acerca até do próprio tema da novela, daquilo que estava a acontecer no momento, do episódio. Por outro lado, o conteúdo que está hoje disponível nas redes sociais, nomeadamente o YouTube, que é o maior fenómeno que as crianças assistem, é muito apelativo para as crianças atualmente, ou seja, enquanto que as novelas, se calhar as crianças até estavam ali a assistir, mas não estavam a prestar assim tanta atenção quanto atualmente elas prestam atenção aos vídeos do YouTube no português do Brasil. Além disso, antigamente as crianças de 1 a 2 anos de idade não ficavam a ver as telenovelas e hoje nós vemos crianças com 1 ou até menos do que 1 ano ou com 2 anos de idade a assistir aos vídeos do YouTube e, portanto, esta estimulação precoce a esta variante da língua entra aqui quase como uma segunda língua, que não é bem uma segunda língua, mas entra aqui e faz com que eles utilizem vocabulário das duas variantes indiferenciadamente. Aliás, antigamente os pais andavam quase com a colherzinha a jogar com a comida aos aviões e hoje metem-lhes o telemóvel à frente para os miúdos estarem entretidos e começarem a comerem, não é? Exatamente. Ou seja, muda o foco da atenção da criança. Se antes era para o avião da comida e para a história que os pais até estavam a contar e contavam em português europeu, hoje estão a assistir a um vídeo ou um desenho animado em português do Brasil. Sim. Exatamente. Ora, então, eu perguntava agora à doutora Inês, eu como pai, o que é que eu devo fazer ou de que forma é que eu devo estar atento na questão dos meus filhos para me aperceber precisamente deste português do Brasil e Brasil, o português que acabamos aqui por estar um bocadinho embrulhados. Então, o primeiro passo é perceber se ele usa a entoação correta, não é? Ou do português europeu, ou se usa a entoação mais típica do português do Brasil, nas palavras que não estão tão presentes no dia-a-dia. Depois, perceber se usa palavras ou expressões típicas do português do Brasil. Por exemplo, em vez de polícia dizer policial, em vez de cão dizer cachorro, em vez de sumo dizer suco, em vez de casa de banho dizer banheiro, em vez de castanho dizer marrom, coisas do género. E também expressões que nós usamos no dia-a-dia, por exemplo, em vez de dizermos ups quando alguma coisa acontece, agora é muito frequente as crianças dizerem eita, que é uma expressão tipicamente brasileira. E depois a troca de elementos nas frases, tal como já referi. O me dá um copo de água em vez de dá-me um copo de água. Depois se substitui o som le no final da palavra pela vogal u. Se omite o som re nos finais das palavras, por exemplo, em vez de comer, dizerem comer.
ou se carrega no som re em palavras que terminem com o som re também. Por exemplo, aqui é mais raro isto acontecer, mas podem dizer, por exemplo, comer em vez de comer. E depois se mistura a estrutura típica do português europeu, mas utiliza vocabulário do português do Brasil, que aqui ainda torna tudo mais complicado. Por exemplo, o cavalo vai comer a grama. A grama, que é ou relva, seja, não é? exatamente. Ele aqui usa uma estrutura de frase típica daquilo que é o nosso português, no entanto, utiliza um vocabulário do português do Brasil. Portanto, aqui temos esta mistura de situações. De situações que são importantes, estes sinais aos pais estarem atentos, não é? Claro que sim, claro que exatamente. Sim. E não acharem piada ou ainda fortalecerem isto, essa ação que os filhos estão a tomar. Muito bem. Então, e o que fazer nestas situações como profissional? O que é que aconselha aos pais que nos estão a ouvir? Bem, eu podia dizer prontamente que se deve eliminar o hábito de assistir a vídeos em português do Brasil diariamente, mas sabemos que esta forma radical não é, de atuação, que é difícil e que os pais nem sequer estariam disponíveis muitas vezes para ouvir esta estratégia. Portanto, para além de irmos reduzindo gradualmente esta visualização, ler histórias e potenciar a visualização de vídeos, de filmes e canções em português europeu, não imitar nem reforçar com riso as produções incorretas da criança, dar sempre o modelo correto a quando das produções em português do Brasil da criança, fazer atividades com elas que promovam o desenvolvimento da consciência fonológica, e aqui quando falamos em consciência fonológica referimos a rimas, descobrir palavras que comecem pelos mesmos sons, palavras que possam fazer a segmentação silábica, dividir em bocadinhos. Depois o bloqueio parental, e isto é muito importante, nos canais de YouTube que as crianças assistem, ou seja, selecionar nesta rede social os conteúdos a que os seus filhos podem assistir. Isto é possível, muitas vezes é desconhecido por parte dos pais, mas é de extrema importância tanto para esta questão da produção do português do Brasil, né? Mas também tendo em conta o conteúdo e tendo em conta até a estrutura emocional e o desenvolvimento de uma criança. Porque sabemos que eles estão expostos a muitos riscos e aqui até podemos falar de cibersegurança, não é? Exatamente. E depois podemos também aqui, inclusivamente, há alguns escalões etários nas idades mais baixas, que até quase que o acesso à escola, que depois pode aqui pôr inclusivamente a criança, às vezes na dúvida, se é como houve às vezes no YouTube, ou como depois a professora possa estar a ensinar no espaço escolar, não é? Exatamente. Como nós já referimos, as alterações na leitura e na escrita acontecem já, não é? Não são só as crianças do pré-escolar que assistem a estes vídeos, sabemos que as crianças em idade escolar também o fazem e com muita frequência e, portanto, realmente, se produzem mal um som ou se trocam os elementos sintáticos de uma frase, é normal que depois também o façam a escrever e, portanto, depois temos aqui uma questão que já entra no sucesso escolar da criança. Doutora Cátia, mas em viagens, quando esperamos em consultórios, por exemplo, etc., o que faço ou o que devo fazer para entreter uma criança? Temos várias hipóteses. Desde logo, conversar e brincar com a criança, naturalmente, mesmo sem brinquedos é possível brincar. O tradicional jogo da sardinha, que tanto fazíamos antigamente e que agora que não usa material, e está muito em desuso e podemos continuar a fazê-lo. Mas se for mesmo imprescindível o uso do tablet ou de um smartphone, podemos instalar as aplicações das operadoras de televisão, por exemplo, a RTP Play ou a Zig Zag Play, e aqui podemos assistir aos desenhos animados ou outros conteúdos educativos em português europeu, e é gratuito e, portanto, as crianças já estarão expostas a estímulos mais adequados, por assim dizer. Ou então também, no caso dos pais terem contratos com operadoras de telecomunicações com os pacotes de TV, net, voz, estas normalmente disponibilizam uma aplicação que permite ver os canais da televisão no telemóvel ou no tablet, e aí podem colocar o canal Panda, o Disney Channel ou outros canais que
que tenham subscritos, que são em português europeu e que têm os desenhos animados que normalmente as crianças gostam. Depois também há várias hipóteses de fazer vários jogos. O jogo do stop, que nós fazíamos antigamente, aquele que tem os nomes, cidades, países, animais, pronto, e que é selecionada uma letra e temos que dizer o nome começado por aquela letra, né? E esse jogo, se as crianças forem ainda mais pequenas e não tiverem esta capacidade de conhecimento das letras, não é? E dos sons, podemos fazer só com uma categoria, por exemplo. Agora vamos ver quem consegue dizer mais nomes de animais, ou mais nomes de pessoas, ou mais nomes de cidades, ou até cidades por onde estão a passar, se forem, no caso de irem a viajar, ou países onde já foram, ou se não foram, países que conhecem. Pronto. No fundo é dar aqui asas à imaginação. Imaginando aqui, por exemplo, numa viagem de carro, podem contar quantos caminhões passam, quantos carros passam, quantas carrinhas, quantos autocarros, e aqui já estamos a explorar o tema dos transportes rodoviários, perceber que tipos de transportes rodoviários é que... As marcas dos automóveis, exatamente. Ou então também podemos fazer ao contrário, que é com absurdos. Por exemplo, vamos numa autoestrada e o pai diz: eu vi um submarino. Alguém tem que explicar aqui que não pode ter visto um submarino. Exatamente, porque um submarino é um meio de transporte aquático, não pode estar no meio da autoestrada, não é? Pronto. Todos estes jogos que eu acabei de dizer servem para estimular a linguagem, a comunicação, a interação da criança e são feitos na sua língua materna, ou pelo menos no português europeu, que é aquilo que estamos aqui a falar hoje. Uma outra atividade ou brincadeira que podemos fazer é inventar histórias que se passam nas localidades onde estamos a passar. E aqui já estimulamos vocabulário e conhecimento acerca daquela zona geográfica do país. Por exemplo, se a história se passa no interior, a personagem da história não pode ver o mar pela janela. Pois. Mas se a história se passa no litoral, isso já é possível. E aqui já estamos a trabalhar até com as crianças mais velhinhas a desenvolver outro tipo de conhecimento. Exatamente. Que também é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Doutora Inês, depois do que ouvimos aqui da doutora Cátia, em suma, o que é que lhe apraz dizer também? Em suma, e o mesmo de sempre, é que realmente o envolvimento dos pais no desenvolvimento dos seus filhos é crucial para que este se desenrole de forma mais natural e o mais espontânea possível, dando as estratégias à medida que a criança vai realmente precisando delas. E agora, fazendo uma analogia com um andaime, na construção de uma escada, os pais devem suportar cada aquisição da criança, mas colocando-se sempre no degrau acima, para que esta possa progredir, baseando-se na observação e na imitação. Por sua vez, e finalizando, o trabalho desenvolvido pela nossa equipa de articulação direta e de uma corresponsabilização com todos os agentes educativos, e aqui falamos de educadores de infância, professores e mesmo os encarregados de educação, foi realmente muito, muito importante para que todos estejam alerta e para que todos tenham conhecimento das possíveis alterações e das implicações que podem ter no desenvolvimento infantil e, muito importante, quer em casa, quer no jardim de infância, que exista sempre um feedback corretivo quando estas situações acontecem. Eu quero agradecer mais uma vez à doutora Inês Monteiro e também à doutora Cátia Luís a vossa presença e a disponibilidade para nos vir falar de um tema tão importante para os pais, para toda a comunidade, mas essencialmente para os pais, para estarem atentos de facto a esta questão do português do Brasil, o nosso português europeu, para que os filhos possam ter um desenvolvimento melhor e como faz o vosso projeto em que o sucesso escolar seja também cada vez melhor. Obrigado, até uma próxima também. Muito obrigado. Obrigada. Foi assim mais uma Marco, que volta de hoje a 8 dias, com novos convidados e também com um novo tema. Uma boa semana, uma boa quinta-feira. Este programa integra o plano de ação do PCI, projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e pelo município do Marco de Canaveses. Financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte, Norte 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.